Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o Gilberto Gomes, que é dirigente do PT em Campos, a quem desde já eu agradeço pela participação, Gilberto. Obrigado, Arnaldo. Eu que agradeço o convite. Espero que no programa de hoje a gente possa conversar bastante sobre a nossa cidade, discutir alternativas, né? E, claro, comentar os últimos fatos aí que têm repercutido muito nas últimas semanas. Vamos falar então sobre o PT em Campos. Nas últimas eleições, o PT não tem conseguido sequer uma cadeira na Câmara de Vereadores. Não conseguiu em 2016, não conseguiu em 2020. A última cadeira foi em 2012 com o Marcão, que recentemente foi candidato pelo PL, ou seja, uma virada e tanto da esquerda à direita. Como o PT está se preparando para essa eleição agora que voltou ao governo federal com o presidente Lula? Arnaldo, antes de mais nada, eu sempre destaco que esse processo do PT, as dificuldades de eleger cadeira para a Câmara de Vereadores, ele não é um fato isolado de Campos, né? No estado do Rio de Janeiro como um todo, o PT, infelizmente, optou, em sua atuação estadual, por ser coadjuvante, né? Ficou ali realmente escondido sob a luz de alguns governadores, né? Que foi um processo que, para a gente, nós somos muito críticos, e deixou de organizar os diretórios no interior. O preço disso é que não somente em Campos, mas em muitos municípios do estado, a gente está um bom tempo sem fazer cadeiras, mas nos últimos anos, principalmente com a atuação do João Maurício, presidente do Diretório Estadual, a quem eu sempre faço esse reconhecimento, o PT tem recuperado muito espaço, vide a própria bancada agora de deputado estadual na LERJ, que o PT recompôs um espaço muito interessante, muitas mulheres eleitas, diga-se de passagem, e os diretórios do interior estão passando por um processo agora de reestruturação, de um grande apoio do diretório estadual, que eu não tenho a menor dúvida que vai se refletir na eleição de vereadores, pelo menos nas principais cidades do interior. Aqui em Campos, a gente está enfrentando esse processo com muita seriedade. A gente trouxe de volta, né, para a atividade partidária o professor Luciano D'Angelo, que já teve foi presidente do diretório municipal num momento muito importante, já foi secretário também no governo Arnaldo de Agricultura, com um grande reconhecimento, e é um especialista nesse processo de montagem de nominata, conhece muito da cidade ainda, junto com o Fábio Siqueira também, professor do IFE, braço direito do professor Luciano D'Angelo, e a gente está fazendo uma nominata muito competitiva, dentro da perspectiva de poder fazer até 2 cadeiras dessa nominata, talvez 3 se a gente tiver uma novidade que talvez surja nos próximos Tem dias. uma novidade, não sei se é novidade ou se vai se confirmar ou não, mas há burburinhos nos bastidores que a professora Natália, que foi candidata a prefeita pelo PSOL na última eleição, poderia integrar essa nominata como candidata a vereadora. Isso procede? Tem algum fundo de verdade? Arnaldo, eu pessoalmente já fiz esse convite para a Natália, né? Já procurei Natália em 2 oportunidades, tentei através do presidente João Maurício também do diretório estadual que ele próprio fizesse o convite a ela. Ela tem algumas questões internas do grupo político que ela integra no PSOL ainda a serem resolvidas, mas ao que parece realmente o PSOL no município de Campos não vai apresentar nominata. Já foi muito difícil na última, eles tiveram apenas uma candidatura coletiva e um outro candidato, né? A gente sabe que a chance de se eleger nesse cenário é zero. Ela sabe disso também. Até onde eu sei, no que eu pude conversar, não quer ser candidata a prefeita. Então, diante desse cenário, o PT, a federação, deixa as portas abertas para a Natália, caso ela queira concorrer. Eu vejo a Natália como uma das lideranças mais promissoras aqui. Já brinquei com ela, falei assim, Natália, eu quero estar lá com você, eu acho que a gente pode fazer uma boa dupla aí dentro da Câmara de Vereadores, provocando mais, instigando uma atuação mais presente, mais à esquerda, né, dos vereadores, que hoje a gente não tem nenhum vereador do campo progressista hoje dentro da Câmara, então o convite está feito. Eu acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente deve ter alguma novidade nesse sentido, ela tem até abril, claro, para fazer essa decisão, mas eu penso que se ela for candidata, naturalmente, com a gente seria a melhor opção nesse momento. E além do legislativo, o executivo também, o PT deve lançar candidato em Campos. Sim. Aventa-se o nome de Carla Machado, mas até conversei aqui com o Robson Maciel, que hoje é procurador da LERJ, mas tem uma ampla experiência na política, no direito eleitoral, e o Robson falava das dificuldades, né, e de uma possível consulta que poderia ser feita ao TSE. Vi alguma coisa sua também na Folha falando sobre essa possibilidade de consulta ao TSE, você falando sobre essa possibilidade. E recentemente, um partido ligado ao grupo do prefeito Vladimir já fez essa consulta ao TRE, né, para saber da situação da ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado, atual deputada estadual. Carla é candidata se puder, e quando que o PT vai fechar essa questão? O PT tem um limite para decidir se é Carla ou se Jefferson ou outro nome? Arnaldo, eu não tenho a menor dúvida que a candidatura do PT para prefeito nas próximas eleições vai ser a grande novidade aqui em Campos. Todo mundo sabe que o prefeito vai ser candidato, né, vai buscar sua reeleição. Eu
posso até discutir mais à frente com você, tem algumas críticas à forma como esse favoritismo ele é construído, porque eu acho que ele é um pouco artificial e um pouco sensível, dependendo do cenário que se apresentar para essa próxima eleição. Nós temos 2 grandes pré-candidatos, Carla Machado e professor Jefferson, que também tem cumprido aí um papel à frente do IFE, de expansão do Instituto Federal muito importante. Carla Machado a gente não precisa nem falar. 4 mandatos de prefeita em São João da Barra, muito bem avaliada, agora deputada estadual. Carla tem um prazo, claro, que é um prazo que nem é o PT necessariamente que impõe esse prazo a ela, porque ela tem toda a liberdade para fazer essa consulta. Mas abril a gente vai ter convenção. A gente vai fazer um apontamento da nossa candidatura. A gente não vai ter um processo de prévias, o Diretório Nacional eliminou o formato de prévias como ele acontecia. O processo ele vai ser dentro das executivas, se não tiver acordo na executiva municipal, ele sobe para as instâncias estaduais e nacionais. Mas Carla ela tem feito um movimento, uma construção de uma tese jurídica que confronte a tese do prefeito itinerante, né? A tese do prefeito itinerante diz que ela não pode se recandidatar, no caso, para uma terceira candidatura, como ela já foi eleita e reeleita em São João da Barra, para quem está ouvindo a gente poder entender, ela não poderia concorrer num município limítrofe. Não há nenhum impedimento jurídico do ponto de vista de algum caso de corrupção ou qualquer coisa desse tipo. O que há é uma questão burocrática, é uma questão de um entendimento que ela não pode se recandidatar no município limítrofe, num raio até de 100 quilômetros até já há esse entendimento. Mas o texto da lei diz o mandato que sucede. O mandato que sucede de Carla é o mandato de deputado estadual. Né? Ela saiu, inclusive, antes de completar metade do próprio mandato de prefeita. Né? Então, dentro dessa análise, vai se buscar a excepcionalidade. Há uma possibilidade de uma exceção para Carla Machado? Há a possibilidade de construir uma tese jurídica que substitua, né, ou que seja, de fato, uma alternativa? É isso que a defesa de Carla vai buscar junto ao TSE. Agora, falar propriamente, e eu preciso reforçar isso, Arnaldo. De fato, como essa candidatura do PT, ela vai ser a grande novidade das próximas eleições, capaz de enfrentar Vladimir, de chegar no segundo turno e fazer um segundo turno muito competitivo. A consulta foi feita pelo AGIR, partido que aqui em Campos é comandado pelo Thiago Virgílio, Sim. Naturalmente, histórico aliado da família Garotinho, ele, o irmão, né? E foi uma consulta feita à Procuradoria Regional Eleitoral, que não é quem vai decidir sobre esse tema. A consulta foi feita propriamente sobre o texto da lei, não levando em consideração o caso de Carla Machado. Eles levantaram uma hipótese: se um prefeito, numa terceira candidatura no município limítrofe, né, se poderia ocorrer ou não. A Procuradoria naturalmente respondeu que não. Mas essa consulta não vai ser feita nessa instância, ela vai ser feita no TSE, creio eu, muito em breve. A construção é de uma análise excepcional para o caso de Carla, para aí a gente saber se o ministro, eventualmente quem analisar, concorda que o caso dela é excepcional e ela pode concorrer ou não. Mas existe um prazo. Esse prazo é até abril e a gente espera que até lá a gente tenha alguma novidade nesse sentido. Lembrando, mesmo Carla não podendo ser candidata, ela vai ser um player importantíssimo nesse processo. A gente tem alguns levantamentos, não vou chamar de pesquisa porque a gente ainda não foram publicados, mas que apontam Carla realmente com uma posição muito relevante nesse processo. O professor Jefferson, inclusive, tem um diálogo muito aberto com a própria Carla também, para que nesse sentido ambos estejam juntos, né, sendo quem for o candidato, para realmente se apresentar como alternativa para a cidade de Campos. A gente sabe que muita gente nessa cidade aguarda uma alternativa que não seja historicamente essa passagem de bastão de pai para filho que comumente a gente costuma ver aqui na nossa cidade. Mas dentro da estrutura do PT Campos, então, tá claro, é Carla ou Jefferson, é um ou outro. A gente tem muita clareza. Eu posso citar aqui também o Elinho Anomal, sindicalista, um companheiro histórico do partido, que também sempre coloca o nome dele, é importante frisar isso, né? Sempre coloca o nome dele à disposição. Eu acho que o PT nunca fica desamparado nesse sentido, mas quem tem de fato construído, né, e apontado uma construção um pouco mais efetiva e que a gente pode sim ter uma candidatura muito interessante. Eu sempre falo, Jefferson é uma das maiores novidades que nós temos, Arnaldo, na região. Ele é um cara que eu não tenho a menor dúvida, um mestre para mim, que mas para além dessa eleição, vai disputar sem dúvida uma vaga, seja na LERJ, seja na Câmara dos Deputados, né, muito em breve, e vai continuar sendo esse nome importante para a cidade de Campos, né, e ao ocupar algum dia, Campos vai ter esse prazer, essa honra que vai ser ter o Jefferson, que é um cara intelectual, que conhece muito da cidade, muito capacitado, muito técnico, muito qualificado à frente aqui dessa cidade, assim como seria muito importante ter Carla
né, com toda a bagagem, todo o aprendizado, uma mulher que é muito guerreira, né, comandando uma cidade como um campus, podendo repetir um processo como fez em São João da Barra, né? Mais à frente a gente pode discutir um pouquinho as peculiaridades de campus, mas eu sempre gosto de apontar, né? Campus, quem gera mais emprego em campus é a prefeitura, né? Então, quando você observa isso, e a gente vê que São João da Barra, o maior empregador naturalmente é o Porto, as empresas que estão ali instaladas, a gente vê uma diferença muito grande entre o desenvolvimento que se aplica naquela cidade e o desenvolvimento que se aplica na nossa, né? Onde há uma dependência da máquina pública, e enquanto lá a gente conseguiu criar, de fato, um ferramenta, um leque de opções para o trabalhador conseguir encontrar ali uma alternativa, de fato. Gilberto, nós conversávamos sobre a estrutura do PT na região aqui antes de começar a gravar o episódio, né? E falando sobre como que o PT vai se preparando em uma cidade. Você até falou sobre Macaé, por exemplo, que deve apoiar o prefeito Elbert Rezende, e sobretudo pela bandeira da moeda social. Eu estou fazendo essa introdução para voltar para Campos. Você, como dirigente do PT, o que você vê do governo Vladimir no campo social como positivo ou que poderia melhorar na sua perspectiva? Arnaldo, eu sou muito honesto com isso, com o próprio Vladimir eu já falei. Vladimir tinha duas bandeiras que eu acredito que foram as que realmente levaram ele a ser vencedor desse pleito, que foi muito disputado, diga-se de passagem, naquele segundo turno com o Caio, que agora está com o Vladimir. Inclusive, os movimentos da política goitacá sempre muito, por vezes muito amplos, por vezes muito menos amplos, mas o fato dele apontar que o governo Rafael cometeu um grande erro encerrando programas sociais importantes, como o restaurante popular, a questão do transporte com a implantação dos terminais que não criavam nenhuma integração de fato, muito precários. Eu acredito que só o fato dele ter retomado de imediato o restaurante popular, logo no primeiro ano de governo, né, foi algo muito importante. O cartão Goitacá, que eu tenho algumas leituras um pouco críticas da forma como ele é executado, mas que ele tem, pelas próprias similaridades com o chequinho, né, e tudo que aconteceu, mas que ele tem uma função importante de redistribuição de renda no nosso município. Eu acho que são políticas sociais que, nesse momento, quando a gente analisa, foram muito importantes. Campos é uma cidade muito pobre ainda. A gente tem o último dado aí do IBGE que 170 mil pessoas estão abaixo da linha da pobreza nessa cidade. É um terço dessa cidade. 3 a cada uma pessoa não fazem as refeições completas, Arnaldo, nessa cidade. É uma cidade muito pobre ainda, que não gera emprego. E eu acho que aí é onde eu vou concentrar um pouco mais as minhas críticas e tenho concentrado no governo Vladimir. Vou falar até propriamente da questão do transporte que eu acabei de apontar. Vladimir foi eleito prometendo retomar a passagem social que a mãe dele até então tinha implantado por R$1. Foi eleito prometendo acabar com os terminais. A passagem a R$1 que ele prometeu, passagem social, não foi retomada. Pelo contrário, a passagem aumentou para R$3,50. Então, não foi cumprido. Os terminais, que era a grande crítica no governo Rafael, que ele prometeu acabar, de fato ele acabou no início do governo, mas vai retomar agora a operação. E veja bem, eu não tenho crítica necessariamente à questão dos terminais. Várias cidades operam com esse sistema de terminais e é importante. Mas esses terminais eles não podem ser somente alimentadores das empresas de ônibus, que é o que a gente vê acontecer na prática. Você quer reduzir a área de operação das empresas de ônibus, o tamanho, a distância que eles vão percorrer para ficar um pouco mais barato, e no fim das contas você obriga o trabalhador a ele fazer uma baldeação, porque não é integração, ele sai de travessão, por exemplo, desce no Canaã para pegar um ônibus para o centro. Ele não vai descer no Canaã e ter a alternativa de pegar um ônibus para o centro, ou para o Boulevard, ou para o ENF, né? Isso é integração de verdade. Ele vai continuar chegando no centro da cidade e tendo que procurar o ônibus para o destino dele. Isso não é integração, isso é baldeação. Mais à frente a gente pode até conversar, inclusive, que a única solução que a gente tem até o momento, para o governo Vladimir resolver a situação do transporte público hoje, não passa pela cidade de Campos. Depende diretamente do governo Lula, né? Através de uma proposta de R$500 milhões que ele submeteu no PAC Seleções para aquisição de 350 novos ônibus, né? Para recompor a frota da cidade, que é muito precária. Então a gente vai ter uma solução que, se acontecer, ela passa diretamente pelo governo Lula. Ela não passa por uma decisão do município de Campos, que até o momento não foi capaz de apresentar nenhuma alternativa, nenhuma solução para o transporte. Eu sou usuário de transporte público, reforço isso. Eu acho que é uma questão que todo mundo que está na cidade de Campos deveria se aprofundar, mesmo quem não é usuário do transporte público, porque hoje nós temos um transporte, Arnaldo, eu falo isso com propriedade, com vários amigos e pessoas que estão ao nosso redor que a gente já conversou, mais precário do que da década de 90, que operava com mais qualidade. Então, é uma situação realmente... Eu sou um defensor radical, nisso eu sou radical, da municipalização do transporte público.
Eu acho que a municipalização, ainda que mais à frente se decida pela concessão, né, dessa municipalização, sem o menor problema, mas se a gente pegar os melhores exemplos que nós temos, como Maricá, né, como São João da Barra, que mesmo uma cidade menor passou por esse processo, só consegue operar gratuitamente a sua linha de transporte, mas mesmo que não seja uma operação gratuita, mas que ela seja, eu acredito, Arnaldo, que as empresas de ônibus hoje em Campos, elas não conseguem mais atender ao que a população necessita. Então, ou elas precisam compreender um novo formato de operação, né, ou elas abrem, e aí a prefeitura tem toda a autonomia para fazer isso, que as empresas não cumprem uma série de determinações dos editais, da concessão das linhas, e municipalize. Né? Então, eu acredito que a gente pode fazer um trabalho muito melhor. Nesse quesito, eu acho que é onde Vladimir mais erra na cidade. Ele também não consegue industrializar a cidade, é uma questão muito grave. Se a gente for observar a cidade de Campos, como a gente pontuou anteriormente, não gera emprego. A cidade de Campos, o maior empregador hoje é a prefeitura, com quase 10 mil RPAs nessa cidade. Eu estava observando, em 2021, a previsão orçamentária, Arnaldo, para RPAs era de 16 milhões de reais. Nós fechamos agora 2023 com a dotação de quase 90 milhões de reais, 88 milhões, para ser mais preciso, para a RPA. A gente está, de fato, Vladimir aparentemente buscou uma solução para isso, né? Jogando para frente jogando para frente a situação, que eu acho, inclusive, que é para se blindar desse processo da quantidade de RPAs que a gente vai ter no ano eleitoral, que é uma coisa muito complicada, para tentar se blindar um pouco possível do Ministério Público, né? Analisando essa situação. Porque terceirizar depois, só abrindo um adendo aqui, porque terceirizar depois isso aí chega a ser mais caro para o município, né? Chega a ser mais caro. Terceirizado, ele fica mais caro para a administração municipal. A nossa defesa é do concurso público. A gente tem que defender concurso público. Uma cidade como Campos tem que ter concurso público. A gente, primeiro, por uma questão, naturalmente, de segurança do trabalhador, né, e tudo mais. Agora, o trabalhador ele não fica suscetível também à chantagem eleitoral. Vamos ser bem sinceros, muito honestos, né? Qual é a liberdade que os RPAs têm de fato para, enquanto cidadãos, exercerem o seu papel nas eleições de forma democrática? A gente sabe que não existe. E eles influenciam muito nesse processo eleitoral. Aí quando você pega, eu costumo chamar uma tropa, né, de quase 10 mil RPAs, lembrando, isso não é uma crítica aos RPAs, Arnaldo. Os RPAs, na maior parte das vezes, são pessoas muito sensíveis, vulneráveis, e muitas famílias são sustentadas unicamente com essa fonte de renda da prefeitura, que acaba sendo a maior empregadora da cidade, porque a cidade não se industrializa e não gera opção de emprego, de renda para a população. Então, se a gente for a fundo nesse processo, é uma tropa que está a serviço da prefeitura e que talvez sustente essa boa avaliação que o governo Vladimir tem do ponto de vista principalmente virtual. E eu não falo virtual só dos meios digitais, eu falo virtual porque ela não é real. Se você for conversar propriamente com um trabalhador, com uma trabalhadora, sobre o que ele pensa sobre o transporte público de Campos, ele vai dizer que é horrível. Se você for conversar com ele sobre o que ele pensa, por exemplo, da infraestrutura nos bairros, ele vai dizer que é horrível. E aí a gente passa por saúde, por tantas outras áreas aqui da cidade de Campos. A gente teve recentemente, você recebeu aqui o diretor da HGG que disse que a fila da HGG, né, na verdade, ela é devido às pessoas que vão ali buscar atestado médico. E esse é o cara que ele tá bem para reclamar, poxa vida. Não é isso que a gente espera de um gestor, né, profissional da nossa cidade. Não é isso. A saúde ela é precária, a saúde tem deficiência. Então, se você conversar com um trabalhador hoje em Campos, ele tem uma série de críticas. Então, onde reside a boa avaliação de Vladimir? Reside principalmente na forma como a prefeitura estruturou essa dependência financeira de uma massa de pessoas. E quando a gente fala de quase 10 mil RPAs, a gente está falando de quase 50 mil pessoas, porque tem as famílias ainda. Imagina o efeito prático disso na cidade, né? Numa eleição, por exemplo. Então a gente tem que estar muito atento para isso. Agora, vamos pegar um gancho, já que estamos falando de Vladimir, e vamos falar da situação eleitoral de Vladimir no campo nacional. Vladimir chegou a fazer uma viagem recente a Brasília, né? E nessa viagem ele fez um vídeo com o Flávio Bolsonaro, que o Flávio declarou apoio da família Bolsonaro à candidatura do Vladimir, sendo que o PL já tinha um compromisso com a União Brasil, e depois esse vídeo foi publicado e foi apagado, enfim, todo mundo acompanhou. Nesse meio tempo você aparece ali fazendo críticas também à postura de Vladimir. Vladimir vai a Brasília, busca apoio do governo PT e daqui a pouco está lá com a família Bolsonaro. Qual é a sua visão? Arnaldo, eu até gostaria de deixar claro aqui, eu construí uma abordagem nesse sentido. Algumas pessoas vão falar assim, não, Gilberto, mas Vladimir tá certo, ele tem que buscar apoio dos dois lados. Mas não se trata, pessoal, de buscar apoio dos dois lados. Veja bem, a gente tem só em 2023 1,3 bilhão de reais em investimentos do governo federal na cidade. Se a gente for contar até agora, até fevereiro, já são 1,4 bilhão de reais investidos pelo governo federal na cidade de Campos.
inclusive em áreas não obrigatórias, ao contrário do que o prefeito diz. Ele se defende dizendo que são recursos obrigatórios. Né? Quais são os recursos obrigatórios? Fundeb, SUS, principalmente, na educação e na saúde. Mas a gente tem uma série de programas que foram retomados, que estão recebendo mais investimentos, que não são programas obrigatórios, são programas de adesão. A gente pode falar o Mais Médicos, que em Campos são 62 novos profissionais da saúde que vieram. Com esses novos profissionais da saúde, por exemplo, o Vladimir está reabrindo unidades de saúde que estavam fechadas por falta de médico. E principalmente médicos que se disponham a ir para o interior. Esse que é o interessante do Mais Médicos. Muitas das vezes, não todos, claro, não generalizando, mas o médico formado na FMC, aqui em Campos, por exemplo, ele tem a pretensão de trabalhar numa clínica, de trabalhar num hospital, numa área central. Dificilmente ele quer atuar com saúde da família, no SUS, no interior, na roça, numa área precária, né? O Mais Médicos atua nesse sentido. O Mais Médicos leva os médicos até essas localidades. Vladimir aplica uma roupagem municipal nisso, reabre as unidades de saúde e promove isso como execução do município de Campos. Naturalmente, quem leva a fama é ele. Eu não estou disputando aqui se ele vai mandar um abraço para o Lula ou não. Eu estou disputando que haja clareza, transparência com o povo sobre qual a origem daquele recurso. A gente pode falar do PA, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, que é um programa do governo federal. Ele publicou um vídeo recentemente com vários agricultores familiares, né, enaltecendo aquilo ali como se fosse uma execução de um programa municipal, sendo que ele é um programa 100% federal, recurso federal. Não é Fundeb, não é SUS, são programas de adesão. A gente acabou de falar da situação do transporte público. A única chance que Vladimir tem de solucionar a questão do transporte público hoje de Campos é com o governo Lula. Se no PAC Seleções for liberado hoje 500 milhões de reais, ele renova a frota hoje da cidade toda. E eu pergunto, qual seria a postura de Vladimir com isso? 350 novos ônibus numa cidade como Campos, Arnaldo, eu chamaria o Lula para entregar os ônibus aqui. Será que ele chamaria? Foi essa provocação, inclusive, que eu fiz no comentário que ele publicou, né, nesse artigo que eu escrevi para a Folha, dizendo, pois bem, Vladimir, né, você está dizendo que dialogo com todo mundo, então me ajuda na minha empreitada, porque eu quero ainda esse ano, Arnaldo, trazer o Lula aqui em Campos, antes das eleições. Estou engajado nessa tarefa junto com o Lindbergh, estou fazendo uma comitiva, irei a Brasília agora em março. Vou com a reitora da UENF, a Rosana, nossa grande amiga. Estarei lá com o Jefferson, reitor do IFE também, numa comitiva para a gente apresentar uma proposta de agenda para o Lula aqui na cidade de Campos e região, contemplando naturalmente também São João da Barra, que tem um importante empreendimento lá, municípios próximos como Macaé, quem sabe ele também não consegue visitar pela atuação da Petrobras lá, mas a gente quer o Lula aqui em Campos. E a gente quer principalmente para destacar a retomada dos investimentos federais nos municípios. E essa é a linha da minha crítica. Vladimir, ao mesmo tempo em que tem crescido, que o seu governo tem se estruturado com esses recursos federais, muito do que da cidade está funcionando é devido a esses recursos federais, ao mesmo tempo ele quer ser o candidato do bolsonarismo na cidade e ele tem toda a liberdade na democracia para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, também tem liberdade para alertar os mais de 100 mil eleitores que o Lula teve na cidade de Campos, que, olha, veja bem, se você votou no Lula, né, para impedir a reeleição do Bolsonaro, você também não vai poder votar no Vladimir, mas nem que ele vai poder, não faz muito sentido, já que o Vladimir quer ser o aliado de última hora do Bolsonaro aqui na cidade. Então, a gente derrotou o Bolsonaro, mas a gente também precisa, aí numa ótica militante, é claro, derrotar o bolsonarismo. E se Vladimir quer ser o candidato do Bolsonaro, a gente tem total liberdade de falar com os mais de 100 mil eleitores que o Lula teve aqui em Campos, né, que talvez não seja muito lógico apoiar o Vladimir, principalmente porque o Lula vai ter candidato aqui em Campos. O PT vai ter candidato aqui em Campos. Né? A gente está com duas grandes possibilidades, da Carla Machado e do Jefferson. Então a gente vai disputar, a gente quer chegar nesse segundo turno e foi nesse sentido que eu quis justamente apontar essa contradição de Vladimir. No sentido que ele se beneficia, que o governo dele é totalmente beneficiado pela retomada dos investimentos do governo federal e, por outro lado, tenta ser o candidato do bolsonarismo aqui na cidade. Eu acho um pouco de ingratidão. Vamos falar um pouco sobre o governo federal, então. Vamos falar sobre esse início do governo Lula. Vamos falar basicamente do primeiro ano nessa sua primeira resposta. Gilberto, você não só como eleitor, mas como militante, o que você acha que o governo já conseguiu entregar e o que ainda mais precisa entregar à população nesse período? Eu acho que de imediato, Arnaldo, só o fato da relação... Vou falar da imprensa aqui, né? Era muito triste a gente ver a relação como o Bolsonaro exercia com a imprensa, né? São coisas que a gente do dia para a noite sentiu a diferença. Eu acredito que para quem trabalha no jornalismo, na imprensa, a diferença é nítida. A forma como ele se comporta com quem comunica, com quem informa o povo. Mas existem coisas muito práticas do ponto de vista de programas que haviam sido cancelados,
programas essenciais para a gente eliminar a pobreza, fome no país, que foram retomados já no primeiro ano de governo. Já citei o Mais Médicos, já citei, por exemplo, a retomada dos investimentos no PA, no Programa de Aquisição de Alimentos. A gente pode citar aqui o Minha Casa Minha Vida, que tinha virado Casa Verde e Amarela, tinha perdido uma série de linhas de ação que o Minha Casa Minha Vida originalmente tinha e agora tem de novo. Inclusive o Minha Casa Minha Vida agora com um recorte social ainda mais amplo. Muito interessante a forma como ele foi. O Lula tem, inclusive, apontado muito para a questão da dignidade. Ele quer apartamento com varanda, apartamento com sacada. Ele não quer que você tenha aquele apartamento caixinha de sapato, que muitas das vezes, claro, para quem não tem teto, é muito bom, mas ele quer que tenha mais do que só um teto, né? Quer que tenha dignidade, uma oportunidade de você ter um espaço para sua família, que você se sinta bem, confortável. Posso citar aqui também, por exemplo, o Desenrola. Que programa sensacional que o nosso ministro Fernando Haddad tem conduzido, né, por pedido do Lula, logo no primeiro ano de governo. Já foram bilhões renegociados em dívidas, né, de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que estão muito endividados, não vou dizer estavam, ainda estão muito endividados, e o Lula tem feito um apelo semanal praticamente. Desenrola, né? Procure o site do Desenrola, procure negociar as suas dívidas, você que está negativado, para que a gente tenha de novo no nosso país, como a gente teve no primeiro e no segundo governo Lula, né, um incentivo, que não é um mero incentivo ao consumo, né, não é um consumismo, mas é permitir que as pessoas voltem, né, a quiser trocar uma geladeira em casa, quiser trocar um fogão, quiser fazer uma reforma, né, quiser adquirir um veículo, né, ela precisa estar com o nome limpo, ela precisa se livrar daquela dívida, né, então é um programa muito importante, mas falta muita coisa. Falta muita coisa. Eu acredito que a gente vai até o fim do governo, por exemplo, observar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Uhum. Isso é uma certeza que a gente vai observar, mas ainda não foi executado. O ministro Fernando Haddad, junto com o Lula, estão dedicando esforços nesse sentido, mas eu acho que isso, mais do que a reforma fiscal, que foi recentemente aprovada, diga-se de passagem, é um feito, né, a forma como ela foi conduzida, só que mais do que a reforma fiscal, ela vai produzir uma reforma ainda mais incisiva nesse país, quando você livrar quem ganha até R$ 5.000 do imposto de renda do Brasil. Né? Quem ganha R$ 2.900, R$ 3.000 não é rico nesse país, a gente sabe disso. Então não tem por que ele acabar pagando a mesma coisa que quem ganha 20, 30, 40, 50, R$ 100.000. Não faz o menor sentido. Eu acredito, Arnaldo, que o governo federal está caminhando num bom horizonte. A retomada dos investimentos na Petrobras é muito benéfica para a nossa região. Plataformas que estavam descomissionadas voltando a funcionar, voltando a operar. A gente pega o preço dos combustíveis. A gasolina bateu quase R$ 9, Arnaldo. A gente tem identificado uma redução considerável. O preço dos alimentos, óleo de cozinha que chegou a R$ 20, um litro de óleo de cozinha. E agora retomando um preço na faixa de R$ 6, R$ 7, já chegou até a 5, né, mas está oscilando um pouquinho agora, como o preço do arroz, que é uma questão também do mercado internacional, e acaba oscilando um pouco, mas bem diferente do governo Bolsonaro, que eu acho, Arnaldo, que essa é a grande diferença. O governo Bolsonaro não tinha uma grande preocupação com o que as pessoas estavam colocando na mesa de casa, na comida. Lula carrega consigo isso como uma missão de vida. As pessoas têm que se alimentar para poder procurar um emprego, para poder trabalhar, antes de tudo, precisa se alimentar. Isso é uma tarefa que a gente tem aqui em Campos também. Esses são os impactos. A gente pega as grandes redes de supermercado de Campos, quantas delas não são beneficiadas diretamente por conta dos investimentos em programas como Bolsa Família, por exemplo, porque ele é um programa não somente de redistribuição de renda para essas pessoas que são famélicas, mas de investimento também, porque coloca esse dinheiro que está lá em cima do governo federal para circular nas cidades. Né? E as mercearias, os comércios, os mercados, os supermercados, né, acabam sendo beneficiados nesse processo como um todo. Vamos falar sobre, na última semana, praticamente, né, no domingo da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro convocou um ato em seu apoio lá na Avenida Paulista, deu muita gente, isso é inegável. E você usou uma frase aqui durante a nossa conversa que o PT não queria só derrotar o Bolsonaro, mas tem que derrotar o bolsonarismo. Não é uma demonstração de força demais do bolsonarismo num dos principais palcos de manifestação do país? Como que o PT avalia o movimento feito e as consequências dele, sobretudo em um ano eleitoral? Arnaldo, primeiro a gente tem que voltar lá para o segundo turno, em 2022, e observar o cenário como aquela eleição terminou, né? Embora a gente tenha saído vitorioso daquele processo, foi uma eleição ainda muito dividida. Sim. Ainda há uma polarização considerável no Brasil. O bolsonarismo ele ainda é muito forte e ele tem um apelo que há muito tempo a direita não conseguia mobilizar no Brasil. Encontrou em Bolsonaro essa
esse representante. De lá para cá, eu acredito que sem o governo federal, sem a máquina pública, o bolsonarismo ele já diminuiu muito. Porque, naturalmente, isso daí a Polícia Federal tem investigado, por exemplo, o Gabinete do Ódio, a forma como a máquina do governo federal era utilizada para propagar uma série de fake news, né? Alimentar esse ódio em boa parte da população, com inverdades, né? Com negacionismo. O bolsonarismo ele já tem dado uma encolhida, isso é observável. Eu, inclusive, acho que, para quem quiser conhecer o trabalho, a Palver, que é uma empresa de monitoramento de WhatsApp, que eu tenho um grande amigo que é um dos sócios dessa empresa, sócios fundadores, que é o Felipe Bailês, aqui de Campos, formado no IF, né? Ele tem apresentado para a gente alguns dados de mostrar como o bolsonarismo ele tem diminuído desde a derrota do Bolsonaro, porque eles estão perdendo estrutura, financiamento, e isso pode ser observado na manifestação de domingo, que de fato ainda foi muito grande, mas menor do que ela costumava ser, por exemplo, no 7 de setembro, em outros momentos que o Bolsonaro também reuniu pessoas na Paulista, né, para manifestações similares ainda enquanto presidente. Ele tem diminuído, mas ele ainda tem muita força. Ele ainda tem muita força e não é um fenômeno isolado no Brasil. A própria forma como o Trump está se colocando agora novamente nas eleições dos Estados Unidos com uma possibilidade real de retornar ao poder, mostra que a extrema-direita no mundo ela tem se mobilizado e está muito atualizada, Arnaldo, principalmente com esses meios de comunicação como WhatsApp, Telegram, que exercem uma influência muito grande no Brasil como um todo, nas redes sociais demais, como Facebook, Instagram também, e não existe nenhuma regulação ainda, né, que objetive a gente combater de fato fake news, a forma como alguns dos discursos de negacionismo são publicados e acabam influenciando as massas, né? Lembrando, eu não estou falando de censura, estou falando de regulação no sentido daquilo que, olha, isso aqui é uma inverdade. Naturalmente, você tem que ter algum tipo de regulação, de punição para quem propaga isso. E não é a tia do Zap, o seu avô, sua avó que propaga isso que vai ser punido. É quem alimenta essa rede, que é uma rede milionária. E essa rede milionária, financiada internacionalmente, nacionalmente, por várias pessoas que têm interesse em promover o bolsonarismo, em manter o bolsonarismo vivo, é que deve ser combatida, né? Porque quem alimenta essa rede? Essa rede é uma estrutura muito cara, né? Ela é uma estrutura de disparo, ela é uma estrutura que demanda muita gente capacitada, profissional. Então eu acredito que enquanto a gente não conseguir regular principalmente essa questão das mídias, o bolsonarismo ele vai seguir tendo uma potência muito. Às vezes eu sou provocado por algumas pessoas, Arnaldo, que eu sou secretário de comunicação aqui do PT. Gilberto, você não acha que a gente devia adotar as mesmas táticas que eles? A gente investir também nessa questão do Zap e disparar algumas notícias mais polêmicas, algumas coisas. Eu falei assim, olha, pessoal, o que a gente está falando aqui é justamente de combater isso no sentido de mostrar que isso é crime. Não existe liberdade de expressão total, no sentido que você possa falar qualquer coisa sem correr o risco de uma punição, É um né? Estado democrático de direito, né? Exatamente. Existem regras, não é Existem regras. uma Então eu anarquia. não vou adotar a mesma prática, né, e permitir que a barbárie tome conta do país, né, de um lado e de outro. Não vou nem entrar no mérito de investigação de Polícia Uhum. Federal, na questão da inelegibilidade dele, não. Estou sendo direto na questão eleitoral. Você acha que vai repercutir em alguma coisa contra o PT ou é a favor do bolsonarismo, esse movimento agora As da próximas Paulista? eleições, né? Eu acho que, bem, você pediu para não falar da Polícia Federal, né? Não pedi para não falar, falei que não é o gancho da pergunta. Mas é porque eu acho que é difícil não relacionar que isso vai ter um impacto sim, né? Ele assumiu, por exemplo, que a minuta do golpe existe e que ele tinha ciência de que aquilo existia. E a forma como isso vai reverberar nas próximas eleições, inclusive, eu acho que passa por aí, porque será que o Bolsonaro preso tem o mesmo poder de mobilização? Será que ele vai se tornar um mártir, ou ele vai ser esquecido e a direita vai escolher uma nova liderança, né, para representar? Esse centrão, principalmente mais à direita, será que vai querer fazer o esforço pela liberdade do Bolsonaro ou vai querer apresentar, vai ter um embate ali na direita por quem vai ser o novo representante, quem vai herdar esse legado do bolsonarismo? Eu acho que isso vai decidir muito. Se a gente for falar aqui de Campos propriamente, a gente até conversava antes de iniciar, né, que a gente não viu uma grande mobilização da direita campista para comparecer ao ato na Paulista. Eu acho que isso mostra, inclusive, que muita gente do campo da direita, bolsonarista, está com medo. Está com medo porque sabe que ultrapassaram um limite que não deveria ser ultrapassado. E a forma como isso vai ser mobilizado nas próximas eleições, a gente falava no início da conversa, né? As dificuldades que o PT tinha de se organizar, ainda tem, claro, de se organizar em Campos, embora a gente tenha superado. O PT ganhou em Campos a primeira eleição do Lula, a segunda eleição do Lula, a primeira da Dilma, daí em diante perdeu. A segunda da Dilma e a do Bolsonaro, né? Eu acho que isso é um fenômeno que dialoga nacionalmente,
mas que na última eleição a gente já tem um apontamento que mesmo com essa presença bolsonarista considerável em Campos, conservadora, que eu acho que inclusive eu não chamo Campos de uma cidade bolsonarista, como algumas pessoas falam, por esses resultados anteriores que o PT teve na cidade, para presidente, mas eu acho que Campos, infelizmente, ela carrega marcas de um passado muito difícil, de um passado escravocrata, de um passado de servidão, de um passado de uma agricultura que explora muito, que é a agricultura da cana, né? Então tudo isso na nossa cidade é muito pesado. A forma como a pobreza é explorada para promoção de um capital eleitoral aqui na cidade se reflete nas posições políticas que naturalmente a população acaba tendo. A forma como muitas das vezes igrejas neopentecostais são a única presença de alguma ação social nos bairros, onde o Estado não chega, onde o Estado não alcança, acaba reverberando em algumas posições da massa nesse sentido. Mas nós tivemos mais de 100 mil eleitores nesta cidade, com essas características, mais de 100 mil eleitores do Lula na última eleição. Eu acho que a tendência é de voltar a crescer agora com o Lula eleito. Nós queremos trazer o Lula em Campos para virar ainda mais essa página, né? E ajudar aí a pulverizar essa base que não é necessariamente bolsonarista, né? Nós temos muita gente que votou no Bolsonaro que não é bolsonarista, votou por N motivos, por questões morais, por questões religiosas, né? Mas que o Lula tem sabido apontar muito bem caminhos para isso e que eu acredito que a gente vai conseguir superar. Nós temos 2 candidatos, pré-candidatos da cidade, que dialogam muito para fora da bolha. Jefferson e Carla. Carla ainda mais, claro, pelas características que ela tem de já ter sido prefeita, mas eles não dialogam somente com esse núcleo militante, com esse núcleo sindical, que o PT sempre teve essa característica aqui na cidade, que naturalmente não vai ser desprezado, mas vai continuar tendo uma importância significativa no processo. Então, o que nós vimos do bolsonarismo aí nos últimos dias, eu acredito que pode nacionalmente ter algum impacto de dar uma sobrevida ao bolsonarismo, que vai persistir, sem dúvida nenhuma, mas aqui em Campos a gente tem observado o bolsonarismo um pouco mais acuado, talvez com medo. Nós tivemos uma das lideranças deles preso, né, e ainda não sabe se vai conseguir concorrer ou não. Então há uma dificuldade do bolsonarismo, pelo menos em Campos, de encontrar uma saída alternativa. Talvez por isso o próprio Vladimir tente, mesmo que de forma mais afoita, ansiosa, capturar esse bolsonarismo, coisa que ele não conseguiu 100% até o momento, né? Não sabemos se vai conseguir. Gilberto, se a gente deixasse ir, a gente ia ficar aqui o dia todo conversando sobre esses assuntos, sobretudo de política nacional, mas eu gostaria de agradecer a você pela participação e já deixar o convite aberto também para outras oportunidades. Eu que agradeço, Arnaldo, é sempre um prazer estar com você, desde a Casa Antiga, a Casa Nova, para mim é um prazer estar aqui. Acredito que vocês têm cumprido um papel muito importante na cidade de Campos e toda a região, no estado do Rio de Janeiro como um todo, de, inclusive, modernizar. A gente falava da necessidade de comunicar, né, da gente se atualizar. Acho que o Manchete cumpre muito bem esse papel, esse formato de podcast, de uma interação, da gente trazer as lideranças políticas da nossa região. Eu falava com você mais cedo que eu estava, inclusive, ontem, antes de dormir, assistindo a entrevista com o Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara. Para mim, é rotina assistir as entrevistas aqui do Manchete, então é um prazer estar aqui com você hoje nessa oportunidade e nas próximas que virão. Obrigado, Gilberto. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.